A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, está escrito: Irmãos, não sejais crianças no entendimento, na malícia sede crianças, mas no entendimento sede homem. Como cristão temos o dever, a obrigação de cumprir o manifesto de Cristo Jesus na nossa vida, mas como podemos cumprir com o nosso dever para o Senhor Jesus Cristo se não temos nenhuma condições bíblica para pregar o Evangelho? A primeira coisa que o cristão deve fazer é adquirir o hábito de fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo. O livro de cabeceira do cristão deve ser a Bíblia. Por mais que gostamos de ler livros devocionais, de autoajuda, de autoestima, nenhuma desses livros tem condições de substituir a Bíblia Sagrada nas nossas vidas. É necessário que estudamos a Bíblia, que tenhamos o hábito de ler, de buscar conhecimento, de procurar, de entender o que a palavra do Senhor Jesus Cristo está nos falar. É preciso sim, que focamos a nossa vida, o nosso objetivo na palavra do Senhor Jesus Cristo. Estudar, procurar entender tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo está nos falar, a nos revelar, mas se ficarmos presos em prisões sem grades, com carcereiros que falam o que desejamos ouvir, como poderemos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus? Precisamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, pois se não lermos a palavra do Senhor Jesus Cristo jamais saberemos o que está falando o Senhor Jesus Cristo. Encontramos muitos cristãos que se deixam se levar pela teologia da prosperidade, teologia liberal, da cura, da libertação. É porque esses mesmos cristãos não têm o hábito de ler a Bíblia, eles não estudam, não são testemunhas de Cristo Jesus e por isso que eles acabam sendo enganados, ludibriados por pessoas que o único objetivo que eles querem do Evangelho de Cristo Jesus é ter o poder religioso, espiritual em cima das pessoas. E por falar neste tipo de cristão, a fé muitas das vezes é usada para extorquir financeiramente as pessoas que não estudam a palavra de Cristo Jesus, porque as mesmas não ter conhecimento, por não adquirir sabedoria lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, e assim elas acabam por se perder, deixar-se levar por coisas que não representam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o cristão deve procurar entendimento, deve procurar buscar sabedoria, deve procurar entender a palavra do Senhor Jesus Cristo está nos falando, o que a palavra do Senhor Jesus Cristo está nos dizendo para não sermos enganados, para não sermos questionados sobre a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, sem a necessidade de virar membro de igreja cristã. Precisamos ter maturidade, dominar bem a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque saber o que está dizendo, conseguir entender o que o Espírito Santo está nos revelando. Pois enquanto não procurarmos ler a Bíblia Sagrada, enquanto não procurarmos estudar a Bíblia Sagrada, adquirir sabedoria, conhecimento, seremos como crianças que se alimentam daquilo que as pessoas lhe dão, mas crianças não pregam o Evangelho, crianças não saem para evangelizar. Precisamos amadurecer, crescer para que assim possamos ser pessoas capacitadas para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, para anunciarmos boas novas a quem precisam, a quem necessitam, mas isso virá quando tivermos maturidade. Essa maturidade vem a partir do momento que estudamos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque como vamos falar do amor de Cristo Jesus se não conhecemos Cristo Jesus? Precisamos primeiro conhecer a Cristo Jesus, para depois pregar o Evangelho de Cristo Jesus, e para conhecer a Cristo Jesus é necessário que fazemos a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo, que estudemos a Bíblia Sagrada, porque se não lemos, se não estudamos a Bíblia Sagrada jamais cresceremos, jamais nos amaduremos. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Salmos, capítulo 131, versículo 2, está escrito: Certamente que me comportei e me aquietei como uma criança desmamada de sua mãe, a minha alma é mesmo como uma criança desmamada. O cristão que não tem o interesse em ler a Bíblia Sagrada, que não tem o interesse de conhecer o Senhor Jesus Cristo, sempre será uma criança independente de um adulto para cuidar dele, enquanto achamos ser desnecessário, enquanto não vermos a necessidade de estar estudando a Bíblia Sagrada, enquanto ficarmos ouvindo pessoas que pregam a teologia liberal, que sequer usam a Bíblia Sagrada, porém textos prontos, decorados para substituir a palavra do Senhor Jesus Cristo, pois se não saímos para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus seremos sempre crianças. Então é necessário que crescemos espiritualmente, é necessário que paramos de agir pela cabeça dos outros, por aquilo que as pessoas pregam e ensinam para nós, e procuramos adquirir a sabedoria, o conhecimento com relação a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O Senhor Jesus Cristo não está distante de nós, antes pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo estará conosco nos dando condições, nos capacitando para que possamos pregar no seu Evangelho, para que possamos estar maduros o suficientes para cumprirmos o nosso chamado, a ordenança dada por Cristo Jesus para nossas vidas. Não podemos de maneira alguma ficarmos presos, nos comportando como se fôssemos as crianças inquietas que foi tirado o leite, mas antes, o nosso comportamento de criança tem que ser para as coisas maliciosas, para as coisas maldosas, de duplo sentido, aquelas coisas que não levam a lugar nenhum,
que não traz amadurecimento, mas antes pelo contrário são capazes de fazer com que vacinamos contra o Senhor Jesus Cristo. Contra essas coisas precisamos sim ser crianças. Mas sobre o domínio da palavra do Evangelho de Cristo Jesus faz-se necessário que tenhamos o domínio total para que assim possamos anunciar as boas novas de pegar o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro Isaías, capítulo 28, versículo 9, está escrito: a quem ele ensinará conhecimento, e a quem ele fará compreender doutrina. Aqueles que são desmamados e retirados dos seios. Porque o Espírito Santo está à disposição do cristão para ensinar a palavra do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo está de prontidão para darmos o conhecimento, para aqueles que querem de fato conhecer o Senhor Jesus Cristo através das suas sagradas Escrituras. Todavia o primeiro passo a ser dado tem que ser por nós, porque o Senhor Jesus Cristo dará honra, apreciação do seu poder, da sua graça para aquelas pessoas que de fato quiseram ou desejaram viver com Cristo Jesus. Lamentavelmente muitos cristãos não têm interesse e nem a vontade de conhecer o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Muitos ainda acreditam que o Senhor Jesus Cristo está preso no madeiro quando na verdade o Senhor Jesus Cristo está vivo e esperando que possamos tomar atitudes e pregarmos o seu Evangelho, porque se ainda não veio é porque a incompetência no pregar o Evangelho de Cristo Jesus tem tomado conta das igrejas. Contudo, quando anunciamos as boas novas, mas lembrai, não se adquire conhecimento assistindo Netflix, não se adquire sabedoria divina assistindo novela, mas se tem conhecimento. Se tem sabedoria vinda da parte do Senhor Jesus Cristo revelado pelo Espírito Santo através da leitura, da meditação, da palavra do Senhor Jesus Cristo, a qual o mesmo pergunta a quem ensinará o conhecimento. Se a sua igreja não tem o interesse, se a sua igreja não tem o desejo, não tem a vontade de buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3, está escrito: e disse, na verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Às vezes o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos parece controvérsia, porque ao mesmo tempo que devemos ter a maturidade, devemos agir como se fôssemos crianças, temos que ter maturidade no conhecimento, na sabedoria, no domínio da palavra do Senhor Jesus Cristo, porém contra as coisas deste mundo, o desrespeito para com o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo precisamos ser como criança, porque a criança não tem a maldade, não tem sobre a sua vida, o pecado, mas sim como o adulto tem consigo. Então é preciso que como adulto tenhamos o domínio da palavra do Senhor Jesus Cristo, porém quanto materialidade deste mundo, devemos agir como crianças que não têm preocupação com este mundo, pois às vezes parece impossível para uma pessoa adulta, com as suas atitudes, herdar o reino dos céus. Porém quando agimos para com este mundo de forma tranquila e serena como crianças que não têm nenhuma preocupação, leva o ser humano a pecar, o ser humano a se desviar dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, sendo assim quando se trata de estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo, de ficarmos atentos aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo devemos ser adultos a ponto de levar a sério, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo está nos dizendo, o que a palavra do Senhor Jesus Cristo está nos instruindo para que não venhamos a nos desviar, e contra o Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, nosso comportamento, a nossa atitude tem que ser irrepreensível, porque devemos focar as nossas vidas somente às coisas do reino dos céus, distantes, afastados às coisas desse mundo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro Romanos, capítulo 16, versículo 19, está escrito: porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Alegro-me, pois, em vosso nome, mas eu ainda quero que sejais sábios no que é bom, e ingênuos para o mal. Temos o visto e ouvido nos últimos tempos de pessoas que se dizem cristãs, mas que é melhor lembrada pela vergonha que causa o Evangelho de Cristo Jesus e aos seus irmãos em Cristo Jesus, do que propriamente pelo seu caráter cristão. Estão até querendo atualizar de certa forma as músicas, pensam em atualizar a Bíblia Sagrada, quando na verdade é ele que ficou desatualizado, por não praticar o que a Bíblia Sagrada diz, o que o Senhor Jesus determinou para a sua vida, pessoas que hoje são proprietários de igrejas, mas que na verdade se encontram desviadas da fé, afastada de Cristo Jesus, porém continua se mantendo financeiramente ligado à igreja, porque são incapazes de viver sem ser às custas da fé do seu próximo, e essas pessoas são verdadeiras vergonhas para o cristianismo. Porque elas não são conhecidas por serem obedientes ao Evangelho de Cristo Jesus, mas antes são pessoas avalentas e soberbas que querem fazer somente a sua vontade, o seu desejo sem se importar o que Cristo Jesus realmente quer que façamos.
Precisamos ter a consciência de que temos que ser sábio nas coisas que são boas, e as coisas que são boas são as coisas que estão ligadas ao Evangelho de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo devemos ser inocentes para as coisas que são maus, as coisas deste mundo. Por isso deixamos bem claro que se encontram numa igreja que prega a prosperidade, o liberalismo, que ensina o materialismo como forma de benção da presença de Deus nas nossas vidas. Saiam destes locais, não fiquem nestes lugares. Estas igrejas não representam em nada a Cristo Jesus, elas só ensinam, só pregam as coisas deste mundo. Sendo assim, o galardão dessas igrejas só podem estar neste mundo, e não pode no reino dos céus, o reino de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14, está escrito: para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Não é aceitável, admissível que o cristão verdadeiro fique dentro destas igrejas, à procura de benção, de cura, de vitória, quando na verdade deveríamos afirmar somente na palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas que têm esse tipo de postura, o de ficar de igreja em igrejas procurando benção, procurando melhorar de vida, não conhecem o Senhor Jesus Cristo e provavelmente jamais conhecerá se ela não mudar a postura, o seu caráter, aquilo que almeja e deseja. Seguir o Senhor Jesus Cristo não é ficar perseguindo a prosperidade, nem ficar perseguindo um bom emprego, uma casa própria, um carro. Quem isto faz não estar seguindo ao Senhor Jesus Cristo, pois seguir o Senhor Jesus Cristo é obedecer o seu mandamento, é ser fiel à sua palavra, é abnegar os seus desejos para que o desejo, a vontade de Cristo Jesus floresça nas nossas vidas. Não podemos ficar atrás de Cristo Jesus a fim de melhorar de vidas neste mundo, mas devemos seguir a Cristo Jesus por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, pelo seu sacrifício em prol das nossas vidas na cruz do Calvário. Se não entendemos este favor não merecido que recebemos de Cristo Jesus, não somos dignos da vida eterna, não somos merecedores da salvação, porque quando entendemos tornamos peregrinos do Senhor Jesus Cristo a fim de levar o seu Evangelho, a sua palavra para aquelas pessoas que precisam, que necessitam, ensinando somente as Escrituras Sagradas, desviando das doutrinas humanas, desviando da teologia quashing, da teologia da prosperidade, da teologia do toma lá da cá, mas firmando somente nos mandamentos deixados por Cristo Jesus.